legal perceber como que essas duas figuras, elas são emblemáticas de uma modernidade, né? É pensar como que essa experiência da viagem no mundo, né? E do contato com as diferentes culturas, né? Isso afeta, né, a experiência que eles têm em relação ao mundo, né? A perspectiva que dá para eles sobre o que é a construção social, como que se estabelece ali as relações, né? Acho que isso é muito interessante a gente pensar, né? Como que esses dois sujeitos aí, eles são extremamente contemporâneos aos tempos deles, né? Eles assim, abraçaram de fato assim o tempo, né? Acho que isso é muito legal assim de pensar, né? Isso por um lado assim. E por um outro lado faz muito sentido porque o próprio anarquismo ele é fruto desse mundo, né? E ele é fruto dessa expansão do capitalismo em vários lugares do mundo, né? Chegando desde da América extremamente industrializada ali e que tem contradições com o regime escravocrata, né? Até a Sibéria lá do outro lado, né? E como que esses sujeitos eles estão observando tudo isso e estabelecendo ali compreensões. Não sei se a gente pode dizer sínteses, acho que não, mas estabelecendo compreensões dessas experiências, né? E que é bem interessante a gente pensar nelas, né? E aí, nesse sentido mesmo, né, de estabelecer essas compreensões dessas realidades, né, queria que você falasse um pouquinho como que eles enxergavam mesmo esse conhecimento, que é o conhecimento da geografia, e como que eles relacionaram esse conhecimento geográfico com a educação. Bom, eu acho que como eu falei, assim, acho que eles são, como você mesmo diz, né, eles são frutos dessa modernidade, então a gente não consegue interpretar a teoria que eles estão produzindo fora desse contexto, eu acho que me incomoda quando eles são reivindicados contemporaneamente por alguns autores, dizendo que eles são autores à frente do seu tempo. Eu acho que não existe, você como historiador talvez tem alguns calafrios quando ouve essa expressão. Acho que não existe nada à frente do seu tempo, porque não existe o futuro senão enquanto uma possibilidade imaginativa, né? Então, a diferença é que a gente poderia dizer que eles eram tão sensíveis ao tempo deles que eles conseguiram ver coisas que a maior parte das pessoas não abria espaço, né? E aí, por que dessa sensibilidade, que eu acho que é o ponto, né? Porque eles estavam abertos a uma quantidade bastante ampla de elementos para pensar sobre a própria realidade que estavam inseridos, permitia que eles fizessem análises ou observações, para não falar sínteses, que seriam a partir de muitos referenciais. A gente poderia dizer multideterminada, né? Mas eu não sei nem dizer também se isso é uma ideia muito, muito moderna para a gente ficar usando. Mas que é isso, né? A gente pensa que são, no relato de todos eles, né? De alguma forma, a dimensão religiosa, não na dimensão mística, mas na dimensão cultural da religião, permeou a experiência desses autores. A dimensão literária, a literatura tanto do seu país quanto de outros países, pensar que tanto um quanto o outro, eles foram educados, eles falavam alguns idiomas, seja por necessidade, seja por interesse. Então, o Kropotkin, por exemplo, fala desde pequeno que ele aprendeu russo, aprendeu francês como uma segunda língua, que era a língua da corte, né? Pensar que no Brasil também era muito parecido isso, que as elites, a corte falava francês, entre ela era um elemento de distinção. Aprendeu o alemão, porque era a língua do conhecimento técnico e da filosofia, e aí depois disso vai aprender outros idiomas ainda. Ele falava certamente italiano, aprendeu a falar inglês, enfim, tinha uma série porque morou muito tempo na Inglaterra, tinha acesso então a uma literatura
e é um conhecimento produzido em muitos idiomas. O Elisée Reclus, da mesma forma, também estudou francês, aprendeu francês, mas estudou alemão desde pequeno, sabia certamente espanhol, italiano, a gente tem indícios de que ele sabia ler português, sabia falar inglês, então, versado também em muitos idiomas, isso faz com que o repertório intelectual e cultural fosse bastante ampliado. Eles citam autores em diferentes idiomas, o que faz com que eles consigam imaginar coisas diferentes. Quando a gente fala em outro idioma também, a gente muda a nossa forma de pensar, né? Então você percebe que a realidade não é uma coisa estática, que a gente se relaciona com ela a partir de diferentes códigos quando a gente está pensando em línguas diferentes, porque isso é fruto de um produto cultural também, né? De um tempo, de outros referenciais. Eles estão vivendo a transição, né, de uma série de paradigmas científicos, então, aquilo que hoje a gente chama de métodos, como que é? A dialética marxista lá, o método dialético... Materialismo histórico dialético. Materialismo histórico dialético, que nas ciências humanas, hoje em dia, é visto como um dogma, né, dentro de algumas áreas, principalmente aqui no Brasil, e reproduzido por alguns intelectuais de esquerda de internet como um método inabalável e totalizante, né, como se desse conta de interpretar tudo. O materialismo histórico dialético, ele estava em formulação no momento que esses autores estavam se desenvolvendo também intelectualmente. Então você tinha a fenomenologia, você tinha o positivismo, você tinha o materialismo, você tinha uma série de vertentes políticas e científicas que estavam sendo elaboradas naquele momento e eles estavam tendo que se defrontar com aquilo. A ideia de verdade científica, ela estava em aberto, né, e ela estava em disputa. Então, esses autores, eles passaram por essas, e aí você consegue falar assim, tem alguns intérpretes da geografia, da história da geografia, que vão dizer que eles eram positivistas, outros vão dizer que eles eram materialistas. Enfim, a gente vai vendo, né, dependendo do recorte que se fazia de determinado período da vida desses autores, alguns rótulos iam sendo aplicados a eles exatamente porque eles estavam em diálogo com o momento histórico e pensando junto com outros autores para produzir o seu próprio conhecimento, né? Então, acho que isso é fundamental para pensar sobre essa elaboração da geografia e da concepção deles que eles têm de ciência, e em relação ao conhecimento geográfico em si, eles estavam diretamente vinculados a dois dos principais geógrafos da geração anterior a eles, que era o Carl Ritter e o Humboldt, que são geógrafos naturalistas, né, que vão beber muito no Goethe, que foi aquele naturalista alemão também, filósofo, dramaturgo, enfim, esse autor muito versado, né, que foi o Goethe, e esses autores, eles vivenciaram essa experiência de construção de um conhecimento geográfico mais científico, no final do século XVIII, começo do século XIX, baseado nas viagens e no conhecimento empírico, né? Então, tanto para o Reclus quanto para o Kropotkin, essa forma de fazer geografia baseada na experiência direta e não no conhecimento livresco da realidade, é uma premissa para fazer geografia. Então, eles vão conseguir, nos textos que a gente vai comentar depois, né, elaborar a sua forma de fazer geografia, rendendo uma homenagem a esses autores, mas sem ficar aí num tradicionalismo, porque não é sobre esse é o método verdadeiro, geografia só se produz na observação e na viagem para continentes distantes, construindo grandes teorias sobre a natureza ou sobre a humanidade. Então, não é necessariamente essa geografia que o Reclus e Kropotkin estão reivindicando como o que deve ser a geografia, né, que é o título do artigo do Kropotkin, inclusive, mas eles estão olhando para isso como a potência de ação dos indivíduos num processo de elaboração de um conhecimento sobre a realidade que garante autonomia para esse indivíduo, a possibilidade de elaboração crítica a partir das experiências reais que essa própria pessoa teve. Então, que é a capacidade que você tem quando você vivencia experiências no espaço com outras pessoas, você cria parâmetros para você conseguir se relacionar com a realidade e com a teoria.
Então, você consegue fazer um exercício, que é o que eles vão usar também do Carl Ritter, que é a ideia de geografia comparada, que é você, quando cria uma experiência particular, você consegue tentar estabelecer vínculos com o conhecimento que foi produzido por outra pessoa. Então, ou por uma outra cultura, enfim, você tem toda uma discussão nesse lugar. Então, acho que é um pouco essa a herança da geografia que eles estão pegando e eles estão começando a reinterpretar isso para fazer a sua própria proposta do que deve ser a geografia. E Odri, e a partir dessa compreensão que o Recli e o Kropotkin têm sobre a geografia, né, partindo dessa experiência direta, né, com o meio, né, com o espaço, com a natureza, né, como é que é essa relação, então, dessa compreensão da geografia vinculada à educação? Como é que isso se dá, né? Bom, para falar isso, eu vou ter que falar do livro que a gente publicou e, enfim, que tem uma coletânea de artigos, né? Na verdade, são três artigos do Recli e 2 artigos do Kropotkin. Na verdade, são duas. Tem uma carta do Kropotkin, uma carta do Recli, tem 2 artigos do Recli e um do Kropotkin sobre a questão do ensino da geografia. Esses artigos, esses textos, o do Kropotkin, ele escreve em 1885, ele já está no exílio na Inglaterra, e ele está num ambiente científico onde a Inglaterra era a principal potência imperialista do mundo naquele momento, e a geografia foi a área do conhecimento central para a elaboração desse discurso de superioridade racial, de domínio territorial. Então, a gente tem, de domínio econômico, a gente tem a geografia na Inglaterra, naquele momento está sendo produzida e ensinada nas escolas, se baseando nessas premissas. E aí tem um cara que é amigo do Kropotkin, que é o John Scott Kelty, se eu não estou enganado, o nome dele acho que é esse. Ele é editor de uma revista famosa, e o Geographical Journal, e ele convida o Kropotkin e o Mackinder, que era o geógrafo expoente do imperialismo inglês, o cara que produzia teoria para justificar o imperialismo inglês, para os dois escreverem as suas concepções do que deveria ser o ensino da geografia moderna que estava sendo que devia ser ensinada nas escolas inglesas, né? E aí são duas versões absolutamente antagônicas que a gente tem de ensino de geografia e é brutal porque é muito louco, né, a gente pensar sobre a modernidade e pensar sobre o que está acontecendo hoje nas escolas, porque em algum aspecto tem muitas pontes que a gente vê entre as discussões que a gente está fazendo hoje e as discussões que estavam colocadas lá, né? Primeira coisa, aparece nominalmente, ele está falando sobre educação integral. E a educação integral num dilema entre a educação clássica e a educação científica. Porque a educação clássica supostamente garantiria princípios humanitários e acesso a um conhecimento mais amplo da história da humanidade, enquanto a educação científica formaria as pessoas para ter uma percepção mais prática e se inserir diretamente nessa realidade, né? E aí ele vai trazer uma elaboração dentro dessa discussão de educação integral que vai fazer coro, de alguma maneira, ainda que não tivesse a experiência do Ferrer, onde a maior parte das experiências de educação anarquista ainda não estavam colocadas, né, de pensar não necessariamente essa discussão em torno de uma educação de tempo integral, de permanecer na escola durante mais tempo, mas o que a gente faz com a experiência educacional. E aí, uma experiência educacional que está baseada nessa base, né, que o Rodrigo traz na aula dele, nessa não separação entre o conhecimento intelectual e o conhecimento manual. A educação científica, para o Kropotkin, ela é uma educação que está baseada principalmente nas ciências naturais, não porque as ciências naturais são superiores, mas porque existe um método para ele de ensino das ciências naturais, que é o método da experiência, que é quando você está na realidade, a biologia, a química, a física, a própria matemática, ela não existe em abstrato. Elas são as coisas interatuando entre si
e o cientista é aquele que observa esses fenômenos. Então, a ideia dele é, bom, a gente vai lá, vai medir, vai andar, vai colocar o seu corpo em relação e vai estabelecer hipóteses, levantar perguntas sobre a realidade a partir desse tempo de estar em contato com a natureza. E isso para ele é ciências naturais, isso para ele é desenvolver. E aí, quais são as ferramentas que você precisa para conseguir responder as perguntas, ou tentar responder as perguntas que você está se fazendo ao entrar em contato com a natureza? E aí, é uma ideia de vínculo, de relação e também de desenvolvimento de técnicas que está diretamente relacionada a essa ideia da educação integral numa perspectiva do pensar e agir, né? Que seria essa ideia do que é educação integral, capacidade de agir para conseguir ter mais perguntas, para conseguir, enfim, entender melhor e interferir mais numa perspectiva não destrutiva, né, mas numa perspectiva de potencialidade na relação com o mundo, né? Então, ele vai trazer isso e ele vai dizer, bom, essa ação, ela deve estar baseada por alguns princípios. E aí os princípios que ele coloca são que a educação, ela deve ser, então, focada nessa ideia de produzir ciência, vinculada a uma ideia de igualdade entre as pessoas, de que não existe superioridade entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre, não existe superioridade entre uma pessoa de um país em relação a outro, então ela tem que ser antipatriótica, porque o conhecimento está sendo produzido em cada lugar com a sua singularidade, porque cada ambiente é único, então as pessoas devem, na busca por entender a complexidade do mundo, se associar ao invés de combater um ao outro, e ela deve ser uma educação antirracista. Ele está falando que ela deve combater os preconceitos de raça, porque são exatamente os preconceitos de raça que justificam esse modelo imperialista inglês, que diz que você pode aniquilar uma outra pessoa porque essa pessoa ela é inferior a você. E aí é muito louco, você fala assim, mano, o cara tá no coração do rolê, como um estado político, falando assim, ó, vocês são racistas, parça. Então, é muito maluco pensar nisso, né, que essa educação integral, ela tem que estar, a base dela é partir desses lugares. E aí, como se realiza isso? Ele fala assim, então, é através de uma série de ações de contato com a natureza, de você ir criar esse vínculo, essa experiência, criar esse tempo de observação, de relação, de dúvida, essa troca com os seus pares, mas também com os mais velhos, e aí entra aí a função do professor, mas o professor não enquanto necessariamente aquele que vai estabelecer uma relação diretiva, né, mas enquanto aquele provocador. Então, de novo, isso é super moderno, né, pensando no que a gente chama de projetos educacionais hoje em dia. Ele está falando que a educação deve ser baseada na resolução de problemas, e aí e isso causa um monte de arrepio na gente, né, porque a gente está vendo isso sendo implementado do jeito mais absurdo possível dentro das escolas que a gente trabalha, mas como que ele está condicionando essas premissas a uma qualidade de tempo e de espaço que não está vinculado ao espaço físico da escola e não está vinculado ao tempo de 50 minutos de uma aula, ou o tempo que for de duração de uma aula. Então, como ele está trazendo esses elementos, né, para a gente pensar esse processo de educação, e aí, nesse movimento que ele está trazendo, ele está falando assim, bom, isso cria um protagonismo dos estudantes que quando ele começa a estar cheio desse repertório, quando ele começa a se apropriar de fato dessas ações e desse conhecimento que ele desenvolveu, ele tem desejo de levar isso adiante. E aí, uma das formas de fazer isso é criar comunidades de estudantes que trocam conhecimento em diferentes partes do mundo. E ele dá exemplo, né, de alunos que estão, se não me engano, nos Estados Unidos, trocando rochas, trocando plantas, folhas, análise de objetos naturais, trocando esses conhecimentos para, tipo, falando assim, ó, aqui de onde eu tô, funciona assim, assim, assim. Como que é aí? E aí, criando esse vínculo, enfim, essa solidariedade transnacional que realiza, né, essa ideia de uma educação antipatriótica na prática, tipo assim, mano, a gente tá junto, a gente vive o mesmo planeta, mas que tem características muito distintas, né? Então tem muitas singularidades e a gente não deve negar a singularidade, a gente deve valorizar ela, porque o conhecimento é sobre isso.
E aí ele começa a estimular o surgimento de bibliotecas, de arquivos, de acervos, de dados, de informação nos mais diferentes lugares, né? Então, ele está produzindo esse conjunto, né, de reflexões na Inglaterra, em 1885, depois de ter passado um período relativamente longo na Suíça, junto com o Guillaume, que foi um historiador importante do anarquismo, com o Élisée Reclus, com os irmãos Reclus, né, que o Reclus geógrafo, o Elie, ele era etnólogo, né, então, eles pensando a realidade, a educação e a ciência a partir de diferentes matrizes, o que permite que eles pensem não só o conhecimento em particular, mas também a articulação, né, entre os saberes científicos. Então, acho que esse texto do Kropotkin, que a geografia deve ser, ele tem esse mérito, porque ele vai dando tanto percursos metodológicos possíveis, quanto ele vai trazendo premissas éticas da educação que são indispensáveis para o fazer educacional. Então, é muito, como eu comentei, né, é muito maluco como professor hoje, no século XXI, eu leio isso, ao mesmo tempo algumas palavras me causam arrepio e eu falo, calma, coloca o autor no seu contexto. Tipo, vamos pensar o que ele tá falando, articula com o que ele trouxe antes. Tá, entendi. Então, caralho, mano, será que dá para ser assim a educação? Será que a gente conseguia, tipo, com as ferramentas que a gente tem hoje, fazer essas trocas, essa autonomia, ao mesmo tempo, essa possibilidade de se materializar de um jeito mais interessante? Então, acho que tem isso. E aí, acho que isso é fundamental para, enfim, pensar a atualidade, né? Como que as instituições escolares, elas engessam e elas reproduzem mais a estrutura do colonial ainda, do que é a produção do conhecimento, do que propriamente esses vislumbres, né, que estavam sendo trazidos pelos geógrafos anarquistas naquele momento. E aí, os textos que vêm depois, ou na verdade, a gente não organizou o livro em ordem cronológica, né, a gente começa com os textos do Élisée Reclus, e depois a gente vai para o texto do Kropotkin e para a carta do Kropotkin, mas os textos que vêm depois, eles são todos do começo do século XX, que são o texto do Reclus e as cartas, o texto que ele produz para uma revista de geografia, não me engano, deixa eu ver só, para não falar besteira, o Boletim da Sociedade Belga de Astronomia, na verdade, que é onde ele publica originalmente, e depois ele vai publicar no Boletim da Escola Moderna, tanto esse texto, quanto as cartas vão ser publicadas também, né, as cartas endereçadas a Francisco Ferrer, tanto que o Kropotkin escreve, quanto a carta do Élisée Reclus, e também tem o prefácio de um dos livros que a Escola Moderna publica, que é Noções de Geografia Física. O Élisée Reclus escreve um prefácio para apontar um pouco as ideias dele sobre a geografia, né? Então, e todos eles são de 1903, o texto O Ensino de Geografia, do Élisée Reclus, e os outros são de 1904 e 1905. Então, estão todos no comecinho do século XX, no contexto em que a escola moderna estava sendo criada. E aí é muito maluco, porque, de novo, né, a gente tem... Eu estou aqui com as minhas colinhas, que eu fiquei estudando hoje os textos para poder conversar com vocês, essa coisa que o professor faz, né? Não parece às vezes, mas a gente... Muitas vezes, nem sempre, mas a gente muitas vezes estuda para dar aula, apesar de ser algo que a gente mais ou menos sabe, mas tem essa ideia tenta trazer o melhor dos textos, né, para compartilhar com as pessoas, que o Élisée Reclus, ele vai trazer, como eu comentei, né, ponto de partida dele, quase todos os textos, essa ideia do contato com a natureza. Então, a produção do conhecimento de geografia não deve ser algo livresco, a priori, deve ser baseado na experiência real, para que a partir da experiência real a gente consiga ir criando essas relações de associação, de imaginação. E tanto o Reclus quanto o Kropotkin, eles trazem uma discussão que eu acho que a gente perdeu muito na educação no geral, e que a geração do chat GPT agora talvez esteja ainda mais vulnerável, que é a centralidade da imaginação, principalmente na primeira infância. Então, é legal porque o texto do Reclus ele vai focar no ensino de geografia, principalmente da primeira infância. O Kropotkin ele passa por uma ideia de ensino de geografia concebendo algumas etapas etárias mesmo, assim, de momentos de aprendizado, e o Reclus ele vai focar mais nessa primeira infância, onde a imaginação é um motor central para estabelecimento de vínculos e de desejo em relação a essa área de saber. Então,
que ele está observando, né, as aventuras, os riscos, as particularidades que os objetos naturais oferecem e como que isso, mediado por uma narrativa ou por uma elaboração de hipóteses, isso vai criando um encantamento, não no sentido metafísico, né, de você não ter noção da realidade, mas o contrário, né, de você começar a ter um repertório tão grande que você entende contraditoriamente. Quanto mais coisa você aprende e entende que você tem mais coisa para aprender, você vai se sentindo menor, e aí essa grandiosidade do que é a realidade, isso desperta um interesse, tipo assim, tá bom, tipo, até onde que eu posso ir, até onde que eu posso chegar, e tipo, como que a troca, né, vai sendo um caminho para fazer isso. É muito bonito, porque o Reclus, nesse texto do Ensino da Geografia, ele foca que a gente tem que ser muito cuidadoso com como a gente ensina os jovens, mas a gente não, por conta dos riscos metodológicos de a gente engessar, mas a gente não pode esquecer que o objetivo primeiro da educação, a diversão. Que o vínculo que os estudantes devem estabelecer com o conhecimento não é um vínculo de obrigação, senão um vínculo de alegria. E aí isso é uma coisa que, para a gente estar na escola, a gente sabe que é o oposto, né? A gente em nenhum momento pensa sobre a alegria dos estudantes de estar naquele ambiente ou de estar em contato com o conhecimento, né? E ainda que isso possa parecer muito romântico, né, em algum aspecto, você fala assim, não, mas é isso, né? A gente, sei lá, quando eu penso na minha própria, e aí esse exercício de comparação, né, que o método que eles propõem, quando eu penso no meu próprio fazer, enquanto estudante e depois militante, para depois me tornar professor, a alegria de estar num grupo de estudos, e organizar um grupo de estudos e conseguir pensar junto com outras pessoas e levantar hipóteses, elaborar coisas, encontrar textos, encontrar coisas na realidade e juntar essas coisas todas e ter um espaço para compartilhar e conseguir, tipo, levar muita coisa e sair com mais coisa do que eu tinha trazido. E tem uma frase bonita que eu não lembro quem falou, mas que eu gosto muito, que o conhecimento é uma das poucas coisas, talvez, que quando eu compartilho com você o que eu tenho, eu não perco o que eu tenho, a gente sai os dois com mais. E aí, de alguma maneira, isso é essa alegria, esse encantamento que potencializa a gente, né? Então, é muito legal pensar nisso, e ele está colocando isso, né? Como que a alegria e a diversão são ferramentas fundamentais para esse processo de criação de vínculo e estabelecimento de valorização do conhecimento enquanto algo indispensável. Em contraposição, e logo em seguida, ele fala assim, a gente não pode esquecer que a escola, do jeito que ela e aí a gente pode falar isso no presente, não falar no passado, a escola do jeito que ela é uma prisão. E aí ele está falando isso 100 anos antes do Foucault. Então, tipo, essa ideia das instituições de dominação, elas são perceptíveis para quem está sensível. É isso, né? Ele não está à frente do tempo dele. Não é o Foucault que está colocado no tempo dele. É porque os dois estão nos tempos deles, e a escola, desde do momento em que ela se institui enquanto uma instituição oficial até o período do Foucault e até hoje, está todo mundo certo em dizer que a escola é uma prisão. Ninguém está à frente do seu tempo nem atrás do seu tempo, né? Para pensar isso. E aí é muito maluco pensar exatamente isso, né? Que ele vai olhar para essa relação entre a escola, ela se torna uma prisão por conta da disciplina que ela estabelece, que está baseada em dois parâmetros, né? O parâmetro da rotina, então uma rotina que é imposta, nunca sugerida, nunca construída e nunca passível de ser reorganizada, e também a utilização de materiais oficiais, de discursos oficiais, aqueles discursos que devem ser aprendidos. Então, que tem uma verdade que precisa ser compartilhada e que todos precisam aprender igual. E aí é nesse sentido, é no sentido prático da gestão dos corpos e no sentido simbólico na construção do conhecimento. Ela é uma prisão nesses dois aspectos, né? Então, ela não prende só o corpo do jovem, ela também prende a imaginação do jovem para quando ela estabelece esses parâmetros. Então, e aí, esse é um ponto, então ele está desenvolvendo a discussão dele a partir dessas potências e possibilidades da educação e como a geografia pode ser um conhecimento que apoia nesse sentido, que vai mostrar a potencialidade e o limite da instituição escola
naquele momento histórico, e aí ele fala assim, o que a gente faz para conseguir realizar um estudo de geografia mais interessante, e ele vai se apegar muito a uma discussão que ele estava fazendo, que tinha a ver com a utilização de mapas ou de globos. E aí entra uma discussão muito particular da geografia, que é um pouco o que ele está tentando defender para o próprio Ferrer, que falou assim, parça, duas coisas, não use livros com seus estudantes, e isso de fato, não sei se eu não cheguei a ver toda a aula do Rodrigo, vi uma parte, não sei se ele chegou até aí, mas os livros são para os professores, não para os estudantes. Os estudantes podem ter acesso a livros, mas eles não vão aprender pelos livros, eles têm que aprender de outras formas. E, no que diz respeito especificamente à geografia, não use, pelo amor de Deus, mapas planos. Tipo, é melhor não ter do que você, tipo, incutir a mentira como ponto de partida. E aí, ponto de partida porque ele está pensando nessa educação dos jovens, dos pequenininhos. E aí ele fala assim, bom, a melhor seria a gente ter ferramentas didáticas, como, por exemplo, um globo liso, uma bola apoiada em dois eixos, que um professor conseguisse manejar em sala de aula e, junto com os estudantes, ir elaborando as hipóteses, os desenhos, para pensar sobre como que a localização, o clima, a luz, todos esses elementos que estão presentes na vida dos alunos quando eles olham para fora da janela no mês de junho, quando eles olham no mês de janeiro, que eles veem que a quantidade de luz, de calor, enfim, os elementos estão diferentes, usar essa relação com a realidade concreta, com aquele objeto em potencial e não um objeto já pronto, para conseguir ir tentando criar referências e os alunos também terem os seus, para eles irem manejando e pensando nesse movimento de abstração e compreensão comparativa entre a realidade e o seu próprio lugar. E aí ele vai pensar vai ocupar uma parte razoável do texto falando sobre isso, e fala assim, só que isso é insuficiente, só que eu não consigo defender um uso de equipamentos melhores na escola, porque a grande questão é que equipamentos melhores na escola tendem a ser inutilizados por conta da disformidade deles para o uso dentro desses ambientes. Então, equipamentos maiores deveriam estar no espaço público e serem de função de educação pública, não só de educação infantil. Deveriam educar os adultos, e aí ele vai defender o grande globo lá, a ideia de fazer como se fosse, e aí isso é muito maluco, né? Desenvolver esses grandes protótipos que seriam análogos ao que a gente tem de observatórios astronômicos. Cada cidade ter o seu grande globo que conseguiria ser um espaço público de lazer e, ao mesmo tempo, de acesso a um conhecimento mais próximo de um conhecimento cientificamente rigoroso, e que nesse encontro da sociedade, das crianças, dos pais, da sociedade nesse espaço público, esse conhecimento estaria estimulando as pessoas a refletir sobre o seu lugar no mundo e também sobre a grandiosidade, a sua pequenez, grandiosidade do mundo, sua pequenez, e pensar um pouco sobre como que essa é uma formação, e acho que isso é um ponto que aparece no texto do Reclus, que o Kropotkin também aponta um pouquinho, que nesse processo, a educação ela não se encerra quando você termina o período escolar. E aí, essa é uma coisa que a gente, no ambiente da escola, e quem está assistindo, imagino que sejam professores, sejam educandos, né, do cursinho da Norte, ou de outros lugares, mas que estão vivendo isso, né, terminou a escola e está no processo de, vou continuar a estudar para quê? Para entrar no vestibular, e aí depois que eu terminar o vestibular, eu terminei não preciso mais estudar, ou só vou estudar para me especializar. E eles falam assim, mas a gente não está aprendendo o tempo todo, a gente não pode aprender novas referências, novos parâmetros, e pensar e transformar o mundo a partir desse conhecimento que a gente está ainda elaborando, né? Não existe um tempo para a gente aprender, não existe um momento da vida em que se aprende, depois a gente só reproduz. Então, é muito maluco que a instituição escolar, e pensar mesmo a universidade, ela, de alguma maneira, essas instituições, elas circunscrevem o nosso imaginário para dizer, até aqui eu posso aprender, depois disso não preciso aprender mais. Isso é falso, né? Então, acho que isso é muito bonito quando ele traz de um jeito muito breve essa reflexão, que permite para a gente dar esse salto e falar assim, caraca, mano, é verdade, a gente aprende o tempo todo.
E aí, como que a gente se forma no momento em que a gente já não tem mais as instituições? Como que o espaço público cria meios para a gente se educar? Como que a gente cria meios para que o espaço público eduque as pessoas, né? Se a gente for pensar hoje em dia, talvez um trabalho mais bonito que eu vejo nesse sentido é o pessoal que faz essas caminhadas pelas cidades, caminhadas históricas, caminhadas políticas, caminhada do movimento negro, a gente vê movimento indígena, a gente vê uma série de formas de apropriação do espaço público e, ainda que a história esteja o tempo todo sendo reconfigurada, as pessoas estão lá usando a palavra, usando o conhecimento para redesenhar aquele espaço, ainda que ele não tenha sido preservado da forma que originalmente foi. Então, é isso, né? Pensar como que a cidade, ela tem uma memória, seja concreta pela arquitetura, mas também pela narrativa que a gente consegue caminhando pelos espaços e compartilhando e falando isso em voz alta para as pessoas, a gente consegue imaginar isso junto, né? Olhar para essa realidade, eu acho que seria uma analogia possível para pensar o que o Rei estava pensando sobre educação pública mesmo, no sentido não institucional. Uhum. E, enfim. Ô, Rodrigo, Diga.